Olá, 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 sejam bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Receitas sobre Tigres e Dragões. E hoje, um episódio muito pedido e muito desejado, não só por nós aqui do canal, mas por muitos que nos acompanham e nos assistem. A gente está tendo o privilégio, a honra de receber aqui essas pessoas maravilhosas aqui, professores, pensadores, filósofos, praticantes e mestres em Tai Chi, estilo Shen, estilo Yan, estilo Leves. Muito obrigado pela presença de vocês, professor Estevam, professor Achang, professor Marcos, professor Leves. E vai me acompanhar aqui, o meu companheiro aqui, recém-chegado no canal, Rômulo. Eu nunca... É real isso. Eu nunca achei que eu ia falar, sem ser uma brincadeira, que eu não tenho nem roupa pra estar aqui. Dessa vez é verdade, não é piada não. Tem aqui, olha. Boa. E aí o nosso terceiro elemento está aqui atrás das câmeras. Márcio Augusto está ali na técnica hoje, mas ele vai aparecer daqui a pouco aqui com a gente. A gente vai fazer uma troca de posições aqui. E também é um episódio muito especial, porque a gente está gravando direto aqui dos estúdios Shaoshan, aqui na Santa Cecília, São Paulo, Brasil. E é o primeiro episódio que a gente tem plateia. Vocês vão perceber aí. Deixa eu ver, plateia, cadê? É uma GNT. Globo, se preparem. Bom, muito bem-vindos, muito bem-vinda, professora. Obrigada. Por estar aqui com a gente. O Rômulo falou que não tem roupa, e eu estou me lembrando aqui da minha, até falei isso com o Leves esses dias, que a gente celebrou recentemente o Dia Mundial do Tai Chi e do Qigong, né? E o evento foi feito aqui na cidade de São Paulo, bem pertinho do centro de São Paulo, no Parque da Água Branca, e foi um evento apoteótico, assim, em todos os sentidos, o número de pessoas participando, as trocas que aconteceram, os reencontros que aconteceram. Vocês todos estavam aqui, participaram desse evento com a gente. Acho que a gente vai ter imagem passando aqui enquanto eu estou falando, nosso editor vai estar colocando aí. Mas por que eu resgatei esse evento? Porque eu me lembro que quando eu comecei a praticar Tai Chi, eu, um garoto periférico da cidade de São Paulo, morando na zona norte de São Paulo, freguesia do Ó, lá no fundo, num bairro chamado Morro Grande, eu comecei a dar aula numa casa de cultura de Tai Chi. Aulas gratuitas para o público que a gente chama carinhosamente da terceira idade ou terceira juventude, enfim, para as pessoas mais velhas. E aí esse encontro na casa de cultura foi me abrindo portas para outras escolas. Isso eu estou falando de 1998, quando o Tai Chi ainda era muito uma prática para áreas centrais. A gente não encontrava Tai Chi Chuan nas periferias. Eu não sei como é a realidade de Curitiba nem do Rio de Janeiro, mas lá em 1989, 98, 99, o Tai Chi você encontrava Tai Chi nos grandes centros. Aqui em São Paulo você encontrava no centro da cidade, professora Ângela ali nos Jardins. Então o que a gente realizou aqui via Dia Mundial do Tai Chi foi eu falei de apoteótico, porque para mim foi uma grande realização de encontrar tantos professores e tantas mestras que eu admirava e que de alguma maneira contribuíram para a minha formação, e a gente poder estar juntos, celebrando, praticando, acho que foi algo absolutamente incrível. Então eu queria deixar esse relato, e quem estiver vendo, assistindo aqui nesse episódio, vai ver as imagens aí do que foi essa celebração e vai conseguir sentir um pouquinho dessa emoção que eu estou dividindo aqui com vocês, e queria aproveitar para externalizar meu agradecimento a vocês todos por terem acolhido e terem trazido essa celebração aqui para a cidade de São Paulo. Obrigado, viu? Nós aqui agradecemos, Chico. Foi uma emoção Bom, muito especial. pode seguir, Marcos. Não, vamos continuar só Talvez esse episódio seja um pouco longo, porque a gente tem aqui 4 expoentes do Tai Chi no Brasil, e certamente a gente vai transitar por muitas histórias. E aí eu falei do Dia Mundial do Tai Chi, porque o Dia Mundial do Tai Chi aqui em São Paulo foi organizado e concebido por um coletivo chamado Tai Chi Sem Fronteiras, que surgiu
há uns 2 anos atrás, me corrijam se eu estiver enganado, bem ali na fase bem crítica. 23 anos. É, 3 Vai anos, fazer. vai fazer 3 anos. Na fase bem crítica da pandemia, e foi por meio desse coletivo que esse evento aconteceu. Então eu queria aproveitar isso e perguntar para vocês como é que surgiu essa ideia do Tahiti Sem Fronteiras? Quais foram os elementos mobilizadores, sensibilizadores para vocês colocarem isso para rodar, para funcionar e para impulsionar o Tahiti aqui no Brasil? Fiquem à vontade, quem quiser. Estevão, acho que pode começar. Ok. Então, começou assim. Começou em função do dia do Tahiti, justamente que com o advento da pandemia, né, nos foi impossibilitado. Nós já estávamos organizando o dia do Tahiti, já tínhamos lugar, já tínhamos combinado. E isso no Rio de Janeiro. Isso no Rio de Janeiro. Isso no Rio de Janeiro. Abril de 2020, então. É isso? Exatamente. Abril de 2020. Março de 2020 foi a pandemia. Março foi o lockdown. Lockdown. Aham. E o Renato, que infelizmente não está aqui com a gente, que faz parte desse grupo fundador, né? Ele estava querendo acreditar até o final, não vai dar. E eu e o Marcos disseram, a gente acha que não vai dar. Está fechando, e a gente sentindo a coisa fechando, até que chegou o momento em que a gente falou, bom, não vai dar. Ele caiu em si e disse, não vai dar. Aí começou o papo entre eu e o Renato, e aí eu falei assim, olha, Renato, o que você acha da gente fazer isso online? Vamos tentar fazer esse evento online. E falamos então com o Marcos, com a Chang, e eles toparam, vamos fazer online, e cada um então começou, como vai ser esse modelo? Começamos a convidar as pessoas. Enfim, tá, aí conseguimos fazer foi num domingo, no sábado, não me lembro direito. No sábado, né? Foi no sábado, né? Foi no dia mesmo. Fizemos no dia, mantivemos. No dia mesmo, online, né? Você já estava dando aula online, a Chang já estava dando aula online. Acho que até o Renato estava. Vamos fazer online. Vamos fazer online. Ainda dentro daquele susto da pandemia. A pandemia foi o gatilho, né? E o Dia Mundial foi um gatilho que nos juntou, né? Uma vez que isso deu certo, né, nós fizemos, deu certo, ficamos felizes porque aconteceu, né, eu comecei a pensar, puxa, mas isso pode se multiplicar de outras maneiras, porque cada um está dando sua aula online isoladamente. E para mim, especialmente, o que veio à mente foi o seguinte, durante anos e décadas, o ambiente do Tai Chi Chuan, não digo apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, como uma vez um colega meu falou assim, são pequenos feudos, no qual você tem a pessoa, tudo bem, os professores se entendem, mas cada um tem a sua escola e são todas isoladas umas das outras. Né? Ninguém se mistura muito, todos se tratam bem, sempre houve um ambiente de camaradagem, que no dia do Tai Chi, naquele momento do dia do Tai Chi, era sempre aquela coisa, puxa, mas vamos nos encontrar, e nunca acontecia nada mais além daquilo. Né? E naquele momento de tanta restrição, de tanta angústia por parte das pessoas, né? A gente falou, puxa, mas deu certo, a gente conseguiu fazer, vamos fazer alguma coisa a partir disso. Né? Existia um projeto antigo que eu tinha combinado com o Leves, mas eu e o Marcos também já há muitos anos vínhamos falando disso, de um possível congresso de Tai Chi, no qual a gente iria para digamos assim, um hotel fazenda, né? Convidaríamos professores de Tai Chi do Brasil todo, e para no futuro convidar professores do mundo também, trazer, né? Eu já tinha uma experiência com workshops, trazendo o mestre Chen Shaowan, a gente já trouxe a mestra Shen Haimin, trouxe professores. Então, eu disse, é possível. E ali não era possível. Mas, ao mesmo tempo, era possível por causa da questão do online. Toda uma questão logística de hospedagem, deslocamento desses mestres, de repente, ficou na mesa, assim, tá zero para todo mundo. Estamos todos na mesma situação. Então, por que não fazer uma coisa assim? Então, vamos juntar um grupo, houve essa proposta de fazer uma reunião para ver o que a gente fazia a partir desse dia do Tai Chi que tinha dado tanto certo, o que a gente podia fazer, né? E
sempre com essa ideia um pouco do Congresso, né? Do Congresso. E então eu, Renato, Marcos, Chang, convidamos, né, o Leves abraçou a questão, que foi para a gente, como o Leves já vinha com o projeto da revista Tai Chi, que é um sucesso, é um registro histórico, a revista Tai Chi Brasil é um registro histórico da história do Tai Chi no Brasil. Ele vinha já trazendo esse trabalho, a gente, puxa, que bom que o Leves se juntou com a gente, porque a partir de então nós podemos, todos nos sentimos mais firmes e com segurança de levar o projeto à frente. Fizemos uma reunião e nessa reunião, então, foram propostos vários nomes. O que esse grupo vai fazer? Vamos dar um nome ao grupo, etc. e tal. E eu me lembro que um nome que sempre me inspirava muito era o Médicos Sem Fronteiras. Eu tinha morado na Suíça, eu conheci um médico que fazia parte do Médicos Sem Fronteiras, e eu disse, poxa, isso seria um bom nome para o Tai Chi, porque o Tai Chi tem essa vocação de ser sem fronteiras, né? O próprio Dia do Tai Chi é o maior evento mundial espontâneo que existe. Claro que existem outros eventos, mas são pagos, financiados. Espontâneo que as pessoas façam assim, que eu conheço, acho que é o Dia Mundial do Tai Chi, né? Então, foi aí que surgiu a ideia, e a partir de então, a coisa começou. Primeiro, a gente pensou em fazer alguma coisa parecida com o Dia do Tai Chi. E aí veio a ideia de fazer as estações, os festivais de estação. O festival, o primeiro acho que foi o Festival de Inverno, porque a nossa reunião foi no dia 6 de junho, essa reunião, né? 6 de junho de 2020, no qual a gente batizou o grupo e já saímos com o projeto. Vamos fazer esses festivais a cada estação, enquanto essa pandemia durar. É uma maneira da gente se encontrar, e fizemos. O primeiro ciclo. Né? Fizemos. Então, demonstrações, palestras, entrevistas, mesas redondas. Né? Isso. Então, eu queria aproveitar só uma... Porque eu sempre pensei no nome e sempre eu tive vontade de perguntar para vocês qual que é a fronteira do Tai Chi. Que fronteira é essa que a gente... que está explícita no nome e que o nome vem para, de alguma maneira, construir algo novo? Qual que é? Posso falar um pouco? Claro. Essa ideia de fronteira, né, quer dizer, é um limite epistemológico até, mas também com consequências de geopolíticas, né? São fronteiras do conhecimento, mas também fronteiras históricas, de tradições, de escolas, né? O mundo do Tai Chi tem alguma coisa universal em comum, né, nas artes internas, mas também tem tradições históricas, né, bem estabelecidas, e que eu acho muito bonito, inclusive, grupos que continuem, que mantêm, né, essas tradições, que buscam, que isso também vem de um pensamento mais antigo do Oriente, né, da China, que sem dúvida nos impacta, né? Essa tradição da relação do discípulo com o mestre, das escolas, né? Então, isso, por um lado, é uma estrutura que organiza e permite também que as pessoas desenvolvam, né, suas características, seus estilos, né? Mas, por outro lado, não deixa de ser uma fronteira, porque é muito fácil a mentalidades coletivas confundirem, né, uma prática com a. O Humberto Eco falava assim, o código o código único, universal, isso aqui que é... A verdade é essa. Isso é parte da história humana também, né? Mas o Sem Fronteiras quer também mostrar isso, que não é porque é sem fronteiras que você não tem um Shaoshan, daquilo que foi construído tradicionalmente, né? E, ao mesmo tempo, a gente quer olhar para descobertas além, né? Porque tem esses aspectos, tudo tem aspectos universais, todos nós temos algo em comum com todos, então todas as escolas no fundo têm, mas é legítimo também ter características tipológicas em que você pode organizar essa escola, essa foi a tradição histórica, o Yang, né, diferenças e tal, né? E também os estilos individuais devem ser também sempre, né,
que é parte assim do conhecimento humano, você também criar, inovar, né? Todos têm, então há alguns que criaram o seu próprio estilo, isso tudo também é válido. Então, e essas coisas, ao meu ver, não é contraditório, né? Você pode ser, porque nós somos assim, nós temos algo em nós de todos, que todos os seres humanos têm, nós temos algo que alguns grupos têm, nós somos brasileiros todos, nós temos certas... e ao mesmo tempo, cada um de nós tem a seu próprio estilo, sua própria maneira de ser, isso tudo é parte da nossa riqueza de diversidade. Então eu vejo Sem Fronteiras assim, nessa dimensão de você poder acessar várias coisas e conversar e trocar, né? Não necessariamente competir, às vezes competir no bom sentido também é bom, né? Então vamos tirar também essa fronteira vamos ver tudo, vamos conversar com todos, né? E vamos aprender também. Nossa, tem sido uma viagem, Gil, de grande aprendizagem. Sim, uma oportunidade de conhecer alguém como você, de ouvir, de ver, de ler, né? Estamos reunindo na Biblioteca Confúcio, né? Um acervo muito bom. E foi para nós, durante a pandemia, aquele momento que a gente estava muito inseguro, né? O que vai acontecer, né? Sim. Alguns de nós pegamos até a Covid depois, mas conseguir conversar numa dimensão dessa com pessoas, não só do Brasil, mas de fora até, né? Foi assim uma coisa muito desafiante, mas empolgante. Empolgante. Maravilha. Eu gostaria de acrescentar. Gostaria de acrescentar duas dimensões da fronteira, né? A primeira fronteira que, naquele momento, ficou muito claro, era que todos nós estávamos em lockdown. Então, essa era a imediata fronteira que deveria ser rompida. Então, eu percebi o que pode romper, principalmente alunos meus de idade, que moram sozinhos, que ficavam dentro do apartamento, que não tinham familiares e que iam sempre... A vida social delas se limitava a ir fazer aula de Tai Chi. Então, de repente, a essas pessoas foi imposta uma fronteira muito violenta. E eu percebi, naquele momento, que o grande instrumento de liberação que o Tai Chi representa, que poderia, nas minhas aulas, assim, gente, nós estamos fazendo Tai Chi, mas nós estamos aqui dentro do nosso apartamento, da nossa casa, embaixo dos nossos pés tem a terra, em cima da nossa cabeça tem o céu. E por isso nós estamos juntos. Estamos todos no mesmo barco. Esse foi, para mim, foi a primeira questão, né? A segunda fronteira que eu via como chance de ser rompida é justamente essa fronteira das escolas, dos estilos, das turminhas, aquela coisa que eu sou do estilo Chen, você é do estilo Yang, então deixa para lá você. E acho que ali havia chance, através justamente pela questão do online e pela questão de que as pessoas queriam entrar, através do Tai Chi, se comunicar e trocar. Então, eu acho que nesse âmbito também foi bom. E eu acho que esse dia do Tai Chi, que nós vivemos recentemente, que você promoveu, você conseguiu duas coisas. Eu acho que você fez exatamente o que, para mim, eu entendo como o Tai Chi Sem Fronteiras. Você juntou várias escolas, de várias linhagens diferentes, mas não somente isso, porque isso geralmente acontece no dia do Tai Chi. Pessoas realmente querendo vivenciar um pouco o do outro. Porque nos dias de Tai Chi anteriores, eu venho com o meu grupinho, apresento minha forma e vou embora. Entendeu? Muitas vezes a gente até fala no dia, vamos deixar tal grupo final, porque o pessoal vai indo embora. Esse grupo apresentou, a turminha que ele trouxe ia embora com o grupo. Né? Grande até o fim. Então, lindo, Gil. E isso, esse dia do Tai Chi que o Gil promoveu, trouxe eu senti isso muito forte. Um espírito de comunhão interessante, porque não somos uma religião. Não somos uma seita. No entanto, o espírito estava presente em todos. E isso, ali eu senti realmente sem fronteira. Maravilha. Como você ia puxar uma coisa que eu tinha...
Eu ia comentar que eu achei muito bonito ouvir os professores relatando que o que eu aprendi no Tai Chi é que se eu recebo Yang, eu respondo com Yin. E me parece que o mundo, a realidade, ofereceu afastamento e o Tai Chi brasileiro respondeu com uma espécie de aproximação, de união. Né? E é muito interessante perceber nesse relato como o Tai Chi esteve presente nesse momento, né? Que legal, que bom. Um outro fator interessante que ilustra o que o Estevão estava falando é que quando a gente teve esse encontro do Dia Mundial, está bem vívido nas nossas mentes, como se tivesse acontecido hoje de manhã, assim, né? E aí, então está bem claro. E aí eu me lembro que chegou uma pessoa conversando, você é o professor Leves, né, do Tai Chi Sem Fronteiras e tal, que bacana a atitude de vocês, porque na pandemia eu moro numa chácara e eu só tinha acesso pela internet e comecei a fazer as práticas que vocês apresentavam nos festivais. Quer dizer, né, então isso corrobora, isso é aquela que nos dá uma sensação assim de satisfação de ter feito uma coisa legal, né, um feedback muito interessante, né? Então eu queria também falar sobre a criação que foi falado do Tai Chi Sem Fronteiras, que na verdade foi uma consequência, um amadurecimento natural que todos nós já tínhamos, né? Em conversa com o Estevão no Rio de Janeiro, ali nos anos 2010, 2011, estávamos conversando sobre isso, né? Em Curitiba, pela carência que a gente tinha de saber os endereços da escola, no começo dos anos 2000 nós criamos lá a Associação Internacional dos Praticantes de Tai Chi, que tinha o Orkut naquela época. Então a gente descobria o endereço de uma escola de Tai Chi, onde fosse no mundo, a gente colocava na página livros de Tai Chi. Então a gente tinha muita carência de informação. Ainda há uma carência, mas hoje, se a gente visitar na biblioteca Confúcio, que é do Tai Chi Sem Fronteiras, biblioteca.blogspot.com, né, você encontra lá um farto material, né, monografias, dissertações, todas as obras que a gente vai tendo conhecimento em vários idiomas estão lá disponíveis para quem quiser, né, além dos próprios exemplares da revista Tai Chi Brasil, que está em 37 edições, né, contando um pouco da parcela desse Brasil, então do que acontece aqui no Tai Chi. Então o Tai Chi Sem Fronteiras é um amadurecimento, né, dos embriões de cada um que foi trazendo até hoje. Então acho que foi uma coisa natural e isso é legal, né? Esse material que está tendo, esse material que está disponível e sem fronteiras, né? Sem uma marcação específica, né, de território. Então, tanto como disse, bem abordou aqui o Marcos, né, ele vai além da geopolítica, né, do aspecto de fronteiras físicas, né, como também das fronteiras do conhecimento, da interação, da interatividade em diferentes escolas, como a gente viu no último Dia Mundial, que isso foi fantástico, né? Aconteceu também em várias cidades. Isso é exemplo, em Curitiba também teve, de várias escolas, de vários estilos fazendo, né? E no mundo todo, né? Aquela ideia que o Marcos sempre falou e frisou e que a gente sabe, dos fundadores, né, do Dia Mundial do Tai Chi. Está ficando tão grande, né? Está abraçando o mundo e está ficando cada vez mais forte e intenso. Tanto que outras escolas que tinham já um outro dia que eles comemoravam, de outras cidades que a gente sabe, eles estão comemorando os dias que eles tinham, né, das escolas propriamente ditas, e dessa da data universal, né? Então eu só queria abordar isso, levantar isso, que é muito bonito. A Confúcio está maravilhosa, sem contar no grande acervo de entrevistas, mesas redondas, aulas, práticas. Está tudo lá também, o Tai Chi História, né? Eu acho que a gente tem uma documentação ali que vai dar outras teses de doutorado que já o Gabriel vai orientar, né? Vai. Porque até ele nas horas vagas defende até a tese de doutorado. Ali a gente tem um material fabuloso, né? Até uma portuguesa entrou em contato perguntando assim, onde é que eu vejo material de Tai Chi? Daí eu falei da Biblioteca Confúcio, ela falou, nossa, mas como tem coisa aqui. Ela, né? Então, porque ela viu que tem, está lá. É um grande feito. E é uma coisa que é interessante para quem gosta de ver o crescimento, como é que se dá, né? Porque é um processo que a gente vai aperfeiçoando à medida que a gente caminha, né? A gente vai aprendendo. Então pode ver os primeiros festivais, como é que eram feitos. A gente vai aprendendo ali na rapidez, né? Por exemplo, eu não conhecia antes da pandemia o Zoom, não sabia usar a tecnologia. Eu sou um jornalista analógico,
né? Não digital. E a gente vai aprendendo, e foi aprendendo a dar aula online, né? Não, Você dando aula online e Vamos falar a cortava. verdade, nós ficamos até treinando a fazer entrevista entre nós, né? Para ver se isso ia dar certo. Vou contar aqui um de bastidores. O Leves tinha mais noção de todos, porque ele tem uma formação em jornalismo, né? Eu sou professor. Mas foi bom, a gente vamos treinar, fazer a entrevista entre nós. Se não foi, entrevistamos os filhos. Nós fomos entrevistados, né? Mas está lá esse material também, né? Acho que está, acho que tá. Ou perdeu? Não, a gente já pagou já. Apagou, né? Porque aqui está me envergonhando. falar também. Eu ressaltaria também esse aspecto do isolamento, né, que o Estevão falou, que foi o que, no início, né, que nos desafiou a fazer o Tahiti Sem Fronteiras, né? Então, rompemos essas fronteiras do isolamento da pandemia e das diversas escolas né, dos grupinhos, né, dos guetos de escolas, né, e possibilitou que a gente conhecesse tanta gente legal e possibilitou que a gente conhecesse, por exemplo, você, que a gente não conhecia, Violeta, tá conhecesse Violeta, conhecesse E aí vieram os colaboradores, né? Ângela. Guarino. Nossa, a gente Isso, conheceu ok. tanta Gabriel. gente tão legal que a gente não sabia, não conhecia antes, né? Pessoas assim, os entusiastas das artes marciais. Foi assim uma descoberta, nós ficamos assim maravilhados, né? E todo mundo participando, todo mundo foi um alento mesmo para a gente que não podia mais sair para as praças, não podia mais, né? Mas foi esse rompimento dessas fronteiras também. Curioso ouvir, professora Xane, porque eu lembro que na época da pandemia também eu cheguei a fazer muita coisa online. Inclusive uma iniciativa chamada Arte de Viver, Conversa sobre Tahiti, que era bate-papos. Eu queria aproximar os professores e professoras do Brasil inteiro e promover conversas. E no início a minha intenção era fazer com que os alunos pudessem ter um conteúdo complementar à prática online, à prática física, né? Um trabalho ali mais intelectual. E aí, ouvindo a professora, me ocorre também pensar o seguinte: o quanto o nosso sentimento de feudos e guetos nos fez dar esse passo para romper. Verdade. Porque Exatamente. é quase como se o fato de eu estar me sentindo isolado ali no meu feudo, na minha escola, no meu grupo, me fez olhar para cima e falar: não, pera lá, eu preciso olhar para fora da caverna, eu preciso olhar para frente, eu preciso me relacionar com outras pessoas, com outros grupos, para que a gente possa criar essa rede de afeto, que eu falei bastante sobre isso na época da pandemia, e sobretudo criar essa dinâmica de comunhão, que eu acho que o Tahiti carrega muito isso, a prática do Tahiti promove muito isso, seja nessa micro, né, nessa esfera mais pessoal, no coletivo. E isso foi legal que você citou, porque quando você fez o teu programa, né, já que você citou Platão aí para fora da caverna, então eu ficava na pandemia praticando e eu ficava ouvindo o programa que ele conversava, né? Mas até para ilustrar e para a gente rir um pouquinho, como sou jornalista analógico, então a primeira vez que eu tive contato, eu estava lá na pandemia esparramado num sofá no sábado à tarde, esparramado assim, né? Você não sabia onde começava o sofá e terminava o Leves. E aí eu tô lá, olho no Instagram, tá o professor Gil no programa dele, a primeira vez que eu vejo lá no Instagram. Daí ele viu eu entrando. Agora Leves entrou. E daí apareceu para ele, Leves entrou, e ele: olá, professor Leves, e ele tá me olhando, né? Eu não sabia, achava que ele estava me vendo, eu não conhecia. Eu levei um susto, eu estava deitado. Big Brother. Exatamente, achando que era Big Brother, né? Depois eu fui saber, conhecer a tecnologia e tal, né? Mas foi um susto, né? Me deu um despertar ali, assim, né? Deixa eu me arrumar, Não, imagine, todo deitado. E esse programa era bacana porque daí eu fui conhecendo as histórias de várias pessoas que eu já conhecia que tinham sido entrevistadas por ele. E também aconteceu, quando eu fui entrevistado por ele, de outras pessoas que também tangenciam ao Tai Chi que eu pratico, que ficaram conhecendo também da minha história com os professores que foram meus alunos ou foram meus professores e que hoje eles estão vinculados. Então isso é legal porque
estabelece uma conexão e sai fora, né? Citando Platão aí da caverna. Eu acho que tem uma coisa também, eu sempre, e aí talvez seja uma coisa bem da antropologia ou da sociologia, que é, para mim, quanto mais a gente conhece o outro, mais a gente consegue romper barreiras e as fronteiras também. Quanto mais eu me aproximo do outro, conhecendo um pouco da história dele, da trajetória dele, mais eu tenho chances de quebrar essas barreiras e romper essas fronteiras e criar conexão. Porque se eu ficar distante, ficar aqui na minha neurose achando que você é assim, você é assado, e imaginando, fantasiando, isso não me dá chance de me abrir e me conectar. Me conectar com você, com vocês, enfim. E essas fronteiras, assim, que a gente fala, né? Está falando, o Sem Fronteiras foi tão sem fronteiras, está sendo, né? Essa ideia, essa grande ideia, né? Que a gente abrir os braços mesmo para receber conhecimento, informação de outras práticas além do Tai Chi, meditação, yoga, outras práticas, né, das práticas integrativas. A gente entrevistou muita gente, então foi mesmo abrir as fronteiras, até para além do Tai Chi, né, das escolas nossas tradicionais. E isso é bacana porque isso motiva outras pessoas, outros grupos a também seguirem um caminho, né, de abertura, de conexão, de fazerem isso em outros pontos, né? Então, o Dia Mundial do Tai Chi está fazendo isso e está crescendo, e o Tai Chi Sem Fronteiras mostrando essa interação que tem entre escolas, estilos, pessoas diferentes, pensamentos diferentes, até às vezes aparentemente antagônicos, mas com a mesma raiz, né? Então eles acabam vendo essa similaridade, essa conexão, né? Você, como disse bem o Estevam, né? Tem aquela escola e tem essa, mas ambos fazem Tai Chi diferente, mas a Tai Chi tem a mesma raiz, tem a mesma ideia, a mesma semente. Então isso é muito bacana. Me lembro que em 2008 vim para São Paulo num curso fazer com o mestre Yang Jun. E eu daí encontrei a turma, comecei a conhecer o pessoal aqui, e um deles era um professor do interior de São Paulo, Campinas. Acho que era Campinas está chamado interior de São Paulo. Não, Fernando. Campinas, interior de São Paulo. E ele sabia do nosso trabalho em Curitiba, que a gente reunia já grupos de várias escolas, assim, fazer confraternização. A gente tinha torneio de confraternização, ou seja, todo mundo levava medalha. Não tinha, né? Apresentou, está levando medalha, certificado. Então, tinha uma ideia assim bacana. E aí esse professor de Campinas, nossa, em Curitiba, eu sempre, né, eu tenho o meu estilo e tal, mas é legal o que vocês estão fazendo, que vocês abrem, que vocês conhecem. E aí essa ideia que o Tai Chi Sem Fronteiras ele pode gerar mais para frente, né? Eu acho que já está gerando, né? Já está provendo essas informações para que as pessoas interajam. Puxa, vai abrindo esses horizontes, né? Vai ficando muito legal. Né? Parabéns, Tai Chi Sem Fronteiras. Não, e curiosamente, professor Estevam, professor Marcos, a gente tem nas histórias sobre o desenvolvimento do Tai Chi intercâmbio entre os mestres, né? A gente já leu muito sobre isso, a gente sabe que teve ali trocas entre o estilo Shen e o estilo Yang, entre o estilo Yang e o estilo Wu, enfim. Então, se a gente tomar como base a história, esse processo de troca entre os mestres já estava presente. Então, de alguma maneira, essas barreiras, essas fronteiras, já estavam de alguma maneira sendo quebradas lá atrás, né? Nessa manutenção, nessa concepção do Tai Chi. E aí, a partir dessa minha fala, eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que vocês veem, do ponto de vista do desenvolvimento do Tai Chi, esse processo histórico mesmo que o Tai Chi sofreu do ponto de vista do surgimento, considerando a escola Shen como a primeira, depois vem para a escola Yang, depois vem para a escola Wu, depois vem para a escola Sun. Eu queria filosofar um pouco sobre o desenvolvimento do Tai Chi aqui, aproveitar o saber de vocês todos aqui. Não seria um movimento assim mesmo de expansão, né? Porque eu acho que originalmente a escola Chen, né, era uma escola mais fechada, sim, da família, bem familiar, do Chen Chakou, né? Então é um conhecimento, é um tesouro realmente, né? E é um tesouro, como tesouros são guardados, né? São assim, não é só nossa, não sei o quê, não é
distribuído, não é, socializado, não é, né? E aí o movimento do próprio, historicamente, do Tahiti, né, foi mesmo, com as outras escolas, foi abrir e, né, tem muitas histórias, muitas lendas né, aquele que conta a história do cara que ficava olhando ali na fenda, na fenda do muro, olha como é que eles têm, aí ficava desse lado do muro tentando, né? Então essa história assim mesmo, eu acho que é o desenvolvimento do Tahiti foi mesmo expandir e depois saiu da China, foi para o Ocidente e todo esse movimento de abrir as fronteiras, né? de abrir o conhecimento, difundir os benefícios, o bem-estar, né? da prática do conhecimento do Tahiti. Isso que você está falando, eu acho que é importante esclarecer que, embora historicamente tenha justamente o Tai Chi Chuan surgido ali no clã, né, da família Shen, mas o conhecimento já existia, né? O conhecimento era milenar. Então houve uma sistematização ali de fragmentos de conhecimento de diversas fontes e origens que foi sistematizado, organizado e compartilhado de certa forma entre o clã e depois começou a sair, né, com os exemplos que a gente tem. Então, é legal historicamente a gente estudar isso, ver as origens históricas documentais que, né, tem, e também as lendas, né, porque elas são poéticas, é poesia, o Tai Chi é poesia, né, não exclui isso, né, e todas elas têm um conhecimento comum que é milenar, ou até, sei lá, quando que o Big Bang foi aqui, 15 bilhões de anos, começou daquele momento do vazio lá, que existia aquele vazio iluminador, e a partir daí foi se dando um passo na expansão do universo, né, então acho que foi naquele momento que começou o Tai Chi. Provavelmente. Talvez o Chuan veio depois, né? O Chuan veio um pouco depois. Mas o Tahiti. Complementos, professor Estevam, professor Marcos? Eu acho que, bom, agora nós temos esse projeto dentro do Tai Chi Sem Fronteiras, que é o Tai Chi História, né? No qual a gente aborda, né, eu, o Arino, o Rodrigo Apolônio, a gente aborda questões históricas junto com as lendas, né? E mais ou menos, conforme o Leves fala, né, existem fases, né? A gente chama essa fase da cultura chinesa, que a gente chama de gestação do Tai Chi, que vai praticamente da pré-história, né, com todo o refinamento da cultura chinesa, que é essa coisa perene, né? A gente olha para a história da China e chega a ter vertigem. É um negócio muito, muito antigo. E o Tai Chi, se a gente vai ver lá no começo da caligrafia, do Xing, quando os oráculos, ali já tem toda a questão do Yin Yang. Né? Então, eu gosto de uma frase que o Stuart Olson falou sobre o Tai Chi é a expressão física do que há de melhor da cultura chinesa. Então, a gente pode até dizer que toda a cultura envolvendo a culinária, o Kung Fu, a arquitetura, tudo cabe dentro desse grande balaio que é o Tai Chi. E o Chuan, o Tai Chi Chuan, na verdade, ele vai afunilar ali na época do Chan San Feng, no sentido do Chuan, mas no sentido de filosofia mesmo, começa na época dos neoconfucionistas. E não é à toa que é na época dos neoconfucionistas que surge a lenda do Chan San Feng, 1200 já da nossa era. Né? Porque o Chan San Feng, enquanto lenda, ele vem resumir quando o pensamento... Porque o conceito de Tai Chi já existia há muito tempo, mas a postulação do que é Tai Chi é realmente com os neoconfucionistas que vai ser, digamos assim, organizado e todo mundo chega essa cultura dos neoconfucionistas vem até os dias de hoje na China. Né? Os chineses ainda pensam como os neoconfucionistas, até hoje. E esse conceito de Tai Chi surge, então, naquela época, 1200, põe mais 400 anos depois, surge a figura do Shen Wanqing, né? Que vem, então, trazer o Chuan nessa história. Então, tá. Traz o Chuan nessa perspectiva que o Leves mencionou, né? Traz o Chuan
trazendo também referências de outras... Claro. De Não, mas outra. aí de outros inicia planos, né? De outros- historicamente documentado, né? Sim, sim. Aí você vai estabelecer Aí uma você- continuidade exatamente. e tudo. Isso fez uma diferença. E eu acho que aí esse processo entre Shen Wanqing e Yan Luchan, no qual o Tai Chi Chuan fica ali dentro da família Chen, né? Isso é um período muito interessante, porque é aí que o Tai Chi vai tendo um desenvolvimento, assim, digamos assim, exponencial, porque, na verdade, nessa época, quando os Manchus tomam conta da China, é que os grandes estilos de Kung Fu começam todos a se organizar, não só o Tai Chi, né? E vem a figura do Yan Luchan, que é uma figura que vai, então, abrir para o resto da China, né? Quebrar barreiras, romper Que fronteiras. era um começo de É o quebra de fundador do Tai Chi Sem barreiras. Fronteiras. O Yan Luchan. Eu acho que não tanto o Yan Luchan, mas o neto dele, o Yan Chen. Ah, o Yan Chen Fu. Né? Porque o Yan Luchan, Codificou. esse período aí do Yan Luchan, que é a saída de Zhenjiagou para o resto da China, não é bem para o resto da China, Pequim. é para Pequim. Pequim. E Família também inteira. não é para toda Pequim, é para dentro dos nobres, ali da cidade proibida, para os Manchus, né? Ainda é mais restrito, né? E aí vem a revolução, a queda do Império, começa a República, e aí sim que o Tai Chi começa a assumir essa, digamos assim, essa vocação universal. Quando eles começam a pensar, puxa, mas toda a questão da China naquele momento, tudo estava dando errado. O Ocidente invadiu, o Japão estava invadindo, todo mundo estava invadindo a China tinha virado. Então, naquele momento, eu acho que os mestres de Tai Chi, a gente, nesse grupinho, alguns mestres juntaram, o que a gente vai fazer com isso aqui? Já nós não temos mais na nossa clientela os nobres manchus, né? E alguém, a gente não sabe exatamente quem, disse assim, por que não faz como os japoneses fizeram? Torna a nossa arte marcial um esporte, uma coisa que possa ser divulgado para a educação. Primeiro, não foi bem o esporte, eles queriam botar para a educação nas escolas. E aí surge um pequeno grupo, do qual o Yan Chen-Fu, ainda jovem, vai servir de modelo para as primeiras fotos. Cria-se uma forma que se perdeu no tempo, uma forma de 54 posturas, que foi uma primeira tentativa do que era na época o filho do Yan Baohu, junto com enfim, a família Yang e a família Wu. Eles começam a fazer essa primeira universalização do Tai Chi, né? E os Chen estão lá, no vilarejo Chen, lá no interior ainda, né? E eles, engraçado que os Chen, como o estilo original, vai abraçar essa história universal tardiamente, mas abraça, né? E nós estamos aqui, aí passa a ser Revolução Comunista, Revolução Cultural, né? Que de Nós certa estamos- forma também contribuiu para espalhar o Tai Chi, né, na Evolução Cultural, Sim, quando sim. eles foram Exato. saindo da China, Depois para as sair pessoas da mestres da China, Malásia, Muitos pra- dos alunos depois foram para fora, né? Do Yan Chen-Fu, Tung Yin-Jie Exato. viajou, foi o filho dele, Forçou Forçou o Tai foi Chi para a sair da Havaí. China, Chen forçou. Manqing veio para Nova York, né? E aí começou também no Ocidente, né? Tá, nos Estados Unidos tem um movimento interessante da vinda desses. Só um pequeno parênteses só aqui para não... Mas não vamos prolongar muito, né? Fala. Não, é que teve um episódio que vocês trouxeram um mestre aqui, ele comentou que eu acho que o mestre dele era um chinês e que ele era vendedor, que viajava de lugares em lugares vendendo objetos, como se fosse assim uma casa da China ambulante, não teve um episódio? Teve. É que isso em Curitiba também tinha um chinês que viajava no Paraná, no estado inteiro, vendendo objetos chineses ou domésticos, enfim, ambulante, e ele ensinava Tai Chi. Mestre Xiu Pinlock, o Márcio lembrou. Isso. Foi o mestre do Marcos Fernando que contou a história, que ele ia na casa das pessoas, foi assim que ele conheceu o Interessante. Isso, e paralelo, no Paraná também aconteceu isso lá no passado. Justamente, então, esse mestre chinês, ele viajava vendendo as coisas pelo interior do Paraná e ensinava Tai Chi.
né? Então também é um paralelo aqui desse conhecimento, só que eu queria ilustrar esse, fechando parênteses, Estevam. Eu acho que só para finalizar, eu acho que o governo chinês, com o movimento de Wushu, criando a 24, né, nos anos 50, ele também dá um grande, apesar de ser logo depois vem a Revolução Cultural, mas o movimento da 24 posturas deu um grande boom também na universalização do Tai Chi. Eu acho que é isso, um resumo assim da história, um pouquinho. A gente pode indicar Tai Chi História, episódio 1, 2 e 3, não é isso? Já tenho 4. Não, publicado. Publicado tem bastante. É? Tem. Ah, então Oito, turma. 7 ou 8, é. Ah, Porque é então segunda turma. temporada, não é? Então tem muita coisa no Tai Chi Sem Fronteiras. Vejam com calma. Mas sabe uma coisa Dá que pra maratonar. eu fico pensando aqui viajando, e quando eu fiz essa brincadeira que o Yang Luchan é o fundador do Tai Chi Sem Fronteiras, que eu fico pensando, se o Yang Luchan não tivesse feito essa intervenção de olhar ali e de alguma maneira absorver o estilo Shen e ter feito o movimento que ele fez, a gente teria uma outra história para contar. Enfim, a gente teria um outro... Então eu fico sempre pensando nessa história do Tai Chi, e às vezes eu pego pedacinhos como esse e fico fantasiando, imaginando que caminhos possíveis a gente poderia ter na história do Tai Chi, se não fosse esse o caminho que se estabeleceu. Aí a gente entra no âmbito da filosofia, onde que os paralelos acabam se encontrando no infinito. Então, o que quer dizer com isso? Por um caminho para o outro, a gente estaria traçando mais ou menos a mesma coisa. Será? Eu acho que sim. É? Talvez com uma roupagem diferente, um nome diferente. Talvez mas demorasse um pouco mais. Talvez demorasse um pouco mais, talvez ou demorasse depende, um pouco às mais. vezes, a gente, aí, como é filosófica a conversa, ele poderia ir para um outro âmbito que talvez tivesse mais impulso, sei lá, porque daí a gente está falando num campo de um mundo paralelo do qual a gente não está vivendo, né? A gente supõe que exista. Mas ele pode ter, de repente, não foi ano Luchan, mas teria sido outra forma, de alguém que tivesse ido direto para os Estados Unidos, filho do futuro presidente dos Estados Unidos, daí teria sido uma... Né? Obrigado Aí, por embarcar na minha viagem aqui. Foi só uma viagem, as minhas viagens. Oi? Acho que vou aproveitar essa pausa para chamar aqui meu Ah, caro beleza. Chifu Márcio. Muito bem, muito bem. Trocamos aqui o Rômulo, tiramos a barba do Rômulo, cortamos o cabelo. Bem-vindo, Márcio Augusto, pro papo. Obrigado. Bom, você estava aqui ouvindo tudo, né? Eu estava aqui. E certamente tem perguntas, então a gente quer te ouvir agora. Tenho, mas Vai. antes de eu perguntar, Ih, já quebrei o celular da Shaoshan, é o Gil que vai pagar. Antes de perguntar, eu só queria falar uma coisa, antes que o Gil fale. A gente sempre tem uma brincadeira aqui que o pessoal sempre fala, que eu pergunto o que é o melhor, se é não, o Kung pessoal Fu ou sempre Tai fala, Chi Chuan. não, pera lá. Não, mas deixa eu terminar. Isso tá nos episódios Eu sempre todos, falo, você né? sempre pergunta E aí, isso. eu só queria falar, deixar bem claro que isso é uma montagem, né? Ih! Que eu nunca falei isso, e que eu sempre falei que o Tai Chi Chuan é muito melhor do que o Kung Leves, Fu. ele ficou com medo daquele... Eu ia falar isso agora, mas... Não é? Não, é uma montagem. Tem Lançou aquele uma chat. vacina. Como é que chama? Chat GPT, né? Que põe uma pessoa falando. Então, isso eu nunca falei. Só queria falar para os mestres que estão aqui presentes que eu sempre falei que o Tai Chi Chuan é infinitamente melhor do que o Kung Fu. Certo, Gabriel? Não é? Só falta você falar que tomou morfina nos episódios. É, não, que eu tava em efeito de remédio. Quantos episódios são que já teve? Ah, Bom, Por quando bem sair esse falar. aqui, acho que a gente vai estar em 72. 70 ou 71. Nossa. Tem patrocinador? Se tem? ainda não, mas a gente estamos aceitando, tá? É, tem. Nós temos o nosso grande patrocinador, até o momento, Sensei Wagner Tome, que vocês conheceram naquela celebração do Dia Mundial do Tai Chi aqui em São Paulo, lembra? Naquela manhã eu lembro. Isso. Ele é o nosso Fosse grande hoje. patrocinador. E a gente segue acolhendo o patrocínio, então tem a chave Pix aparecendo aqui, certo, Leves? Tá vendo? Tô. Então, Mas Vai agora, lá, tirando Márcio. a brincadeira, a gente, em muitos episódios que a gente recebeu grandes mestras, eu sempre falei, numa sensação que eu tenho, que a arte marcial às vezes ela é um pouco machista, né? Porque a gente vê muitos mestres, muitos professores, né? E aí eu sempre tenho a curiosidade de saber das mestras o que elas acham. E eu queria saber da mestra Chuan
se de repente você já teve alguma sensação de que alguém, chegou um homem para treinar com você e tipo, acho que ele não gostou, não queria treinar comigo pelo fato de eu ser mulher. Já passou por isso? Porque eu já tive relatos de professoras que têm as suas escolas, né, bem fomentadas, e que já chegou homens que tipo, mas e o mestre? Não, eu sou a mestra. Ah, tá bom. E foi embora, né? Eu queria ouvir, tenho muita curiosidade de ouvir. Assim, eu particularmente nunca senti assim nada nesse aspecto, assim, porque eu também sempre, a minha principal mestra foi uma mulher, né? É a San Raimin, mestra San Raimin. Então, eu acho assim, a diferença entre as mestras mulheres e os mestres homens, que as mestras mulheres são mãezonas, né? Elas são mesmo, elas acolhem, né? No nível afetivo mesmo, né? Como se fossem filhos e quer, como uma mãe quer que o filho cresça, evolua, progrida. Uma mãe sempre quer isso, então as mestras mães sempre querem isso. Então elas são muito... Estevão, né? O Estevão e o Marcos, nós tivemos essa grande privilégio de ter tido essa experiência de aprender com a mestra San Raimin, né? E sempre existe assim o machismo, né? O machismo permeia tudo, na sociedade toda, em todos os lados. Claro que uma hora ou outra você vai encontrar com uma pessoa mais mente fechada, mas sei lá, né? Que vai dizer assim, não sei o quê, vai achar que não, os homens vão ser melhor nas artes marciais do que as mulheres. Mas cada vez mais isso está sendo você vê aí as meninas assim são assim fantásticas, né? Que essa nova geração, né? Até, por exemplo, nos filmes mesmo, assim, as heroínas, né? Que lutam em condições de igualdade com os homens e derrubam, assim, eu acho o máximo, que é realmente possível, porque não é só força bruta, né? É técnica, é rapidez, é tirocínio, né? Então, acho que cada vez mais está se dissipando essa coisa de que homem e mulher, essa competição, né? Eu acho, não sei. O que vocês acham? Há estereótipos, né, que devem ser quebrados e tem uns que nunca acho que vão deixar de existir. Né? Por exemplo, tem até umas cenas engraçadas, assim, fazendo uma prática de tai chi para o público na praça. Então, eu me lembro que eu tinha um aluno, assim, um senhor japonês, parecia um ancião. E ele era aluno, estava fazendo a prática. E daí chegava alguém novo e sempre falava, mestre, posso fazer a prática? Aí ele ria e apontava, não, o professor é aquele ali, né? Eu, no caso. Então, porque tem essa ideia, né? Ou quando você sai do Brasil brasileiro, então você sabe sambar, né? Ou você sabe jogar futebol. Então, cria-se isso também no imaginário, né? Que vai além também, né? No caso não seria preconceito, mas a ideia que se forma em torno daquilo. É um mestre de tai chi, se colocar um chinês que sabe jogar futebol, né? E um brasileiro, né? Você coloca do lado e pergunta, né? Quem que é mestre de Kung Fu? Em quem que se vai apontar? A gente acaba criando, é uma coisa natural, né? Que influencia também. E, infelizmente, assim, a gente vê que acontece também no aspecto do preconceito. E isso como é que a gente quebra um preconceito? Através da informação, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Com Tai Chi Sem Fronteiras, com tudo que a gente vai abarcando nas nossas aulas, conversando, interagindo. Então, você quebra o preconceito justamente um pré-conceito equivocado sobre alguma coisa, você acaba com a informação, não sei. Da informação eu trouxe esse assunto porque entre nós mesmo aqui do podcast, a gente diversas vezes pensamos assim, nossa, vamos trazer mais mestras, mais professoras, mas puxa, mas onde está? A gente também não tem um conhecimento, né, Gil? Das mulheres que estão à frente das escolas, de grandes projetos. E a gente sempre tem aquela sensação, tipo, puxa, mas... Nossa, como é que a gente faz? Mas não tem homem que não faz leque, porque leque é coisa de mulher? Eu já ouvi isso. Eu não vou fazer leque, né? Mas isso é muito feminino.
né? Pois é, Vai por aí. Então, nesse evento aqui de São Paulo, você se referiu, Nossa, né? é. Não. Mundial que você Hoje- aqui. Nossa, aqui muitas mulheres As apresentaram. meninas importantes, deram um show, né? As Talvez até mais, meninas, né? Sim. Jerusalém, Aline, Aquela, a própria Ângela, o grupo Aquela dela, menina- Valéria, Valéria. Mônica. Destacaram-se as Homens mulheres. nossos dias estão Estão contados. empoderadas, né? mas é. Não é? Estamos num momento dessa energia yin das mulheres. Olha, eu É só não pessoalmente acho que atrapalhar. as mulheres são melhores pessoas do que os homens. Tem exceções, claro, né? Tanto que você casou nesse com uma, né? Casei até com uma, né? Mas eu acho mesmo que as mulheres, elas têm algum lado que é muito importante, muito Tahiti, né? E isso permite a gente avançar com mais sabedoria, né? Então, acho que a gente vai viver esse momento mais feminino que está em nós, do Yin, né? Força Yin, precisamos hoje disso, né? Muito, o mundo está precisando com urgência. A gente está nesse momento que até quero mudar o assunto, mas de qualquer forma, o movimento que é o gatilho, que talvez no Brasil não tenha, o Estevão lembrou, um movimento espontâneo tão grande no mundo e no Brasil também, né? Que é esse Dia Mundial do Tahiti, eles hoje estão muito focados para um salto que é esse movimento da transformação global, né? No sentido de que até estudos da neurociência estão demonstrando que você gera ondas cerebrais de uma qualidade, e ondas cerebrais são como as ondas do mar, né? São como as ondas da física, são um algoritmo, né? Então, se você gera, é o que eles têm dito agora nas reuniões, até vai ter daqui a algum tempo, não sei quando passar aqui já deve ter tido, mas eles têm feito reuniões com professores, fizeram guia Harvard de Tahiti, aí tem pesquisas na área social, na área cognitiva, né, neurológica, né? Então, a gente está olhando muito para a tela. Olhar para a tela desenvolve ondas de alta frequência, são ondas delta, né? Que é importante ter, para você ter tirocínio, para você ter raciocínio, né? Movimento rápido, Tahiti também pode permitir isso. Mas, por outro lado, você vai dormir depois de olhar a tela, aqui o cérebro é energia eletroquímica, né? E aí você não consegue. Agora, se você respira, grande base é a respiração, né? A respiração profunda das artes marciais, do Tahiti, né? Respiração da saúde, isso vai começando as ondas a reverberarem, ondas mais de alto mar, de oceano profundo, de amplitude, menos pico e mais amplitude, que não é aquela ondas que vai no Facebook, várias coisas mais na superfície, várias coisas mais na superfície. Então a gente está precisando, né, intensificar, aprofundar, né? E isso vai gerando uma qualidade que vai impactando, eles estão medindo. Impacta a cidade, onde aquilo hoje, por exemplo, provavelmente no Dia Mundial do Tahiti, você teve melhor qualidade cognitiva, reverbera, além de nós próprios, num nível transpessoal, que a gente só pode especular hoje, mas tem evidências interessantes que vêm sendo coletadas, de um salto paradigmático necessário até para a sobrevivência da espécie humana. A gente não der esse salto, é o grande desafio que eu vejo à frente do Tahiti Sem Fronteiras. Me lembrei dos campos morfogenéticos do Sheldrick. Tem muitas ideias. Tem a teoria do centésimo macaco, né? Quando você gera num determinado nível, a gente vai... Eu acho que a gente terá ainda boas surpresas à frente nessa energia que vai sendo gerada, né? Transpessoal, transcendental até, né? E que nós estamos ligando a matéria com o transcendente, né? Eu acho que o Tahiti interpreta melhor o desígnio humano do ponto de vista universal, né? Porque o cara está só na matéria ali, ele não está realizando desígnio humano. Muita gente se perde nessa ilusão do material, né? O outro está só com a cabeça nas nuvens, de vez em quando ele tropeça, ele também não está realizando isso. Meu filho, bota a terra aqui. Mas se você está fazendo, que é a grande proposta do Tahiti, né?
yin e yang, caminho do meio, equilíbrio, o caldeirão da alquimia, das grandes tradições xamânicas, né? Já causaram saltos importantes. Tá? Até o salto do Homo sapiens, né? Provavelmente. O Homo sapiens foi quando deu esse salto na empatia, de você conseguir ver, não apenas realizar o seu instinto ali, sexo, poder, né? Mas você também conseguir dar um salto de ver o mundo no lugar do outro, um salto empático, né? Isso, muita gente diz que nessa hora que se realizou isso, consciência da diferença, consciência, imaginação, arte surgem aí. Aí surge o próprio Homo sapiens, o pensamento. Então hoje a consciência é uma questão muito estudada nas ciências cognitivas, né? E o Tai Chi tem um papel aí fundamental. O Tai Chi como filosofia dos contrários, o ultimate, né? E eu acho que isso é uma oportunidade que a gente tem de se juntar nesse movimento. Né? Estevam. Eu gostaria de acrescentar, em cima disso, a questão da mulher, né? Porque a China foi sempre muito injusto com as mulheres. Não sempre, mas principalmente depois da dinastia Han, e tem esse fator enfaixar os pés das mulheres. Né? Isso é uma coisa cruel, que nós não podemos fechar os olhos a isso, né? Nós somos todos amantes da cultura chinesa, mas nós temos que reconhecer que foi uma cultura que sempre tratou muito mal. Ao mesmo tempo, a gente vê através a força das mulheres chinesas. É uma coisa inegável. Tanto no mundo do Kung Fu, como em qualquer área política, área de educação. E quando a gente fala assim do Tai Chi, o Cyril Javary, que é um sinólogo, na minha opinião, um dos maiores conhecedores do I Ching, o livro das mutações, ele fala assim, o livro das mutações é o livro que fala do Yin e do Yang, né? Mas Yin e Yang, ele diz assim, eu me arrisco a dizer que é um livro que defende o Yin perante o Yang. Por quê? Porque ele diz assim, de tantas vezes que você possa consultar o livro das mutações, né, você vai ter uma diferença que vai favorecer, em termos de linha de cálculo, vai favorecer sempre um resultado mais yin do que yang. Ele diz por quê? Porque o yang é a nossa reação natural, instintiva. Você pisa no calo de uma pessoa, seja homem ou mulher, ela vai reagir yang. Agora, reagir yin, ou seja, raciocinar, pensar, sensibilizar, qual é a melhor estratégia, qual é a melhor opção, exige uma atitude yin. Exige uma escuta, exige uma sensibilidade, exige uma inteligência. E não apenas o reflexo yang. Posso aproveitar esse gancho e dar um exemplo? Quando eu vou colocar o meu filho para dormir, e se eu coloco ele na cama e tropeço, a minha reação é yin. Porque se eu tiver uma reação yang, eu vou acordar ele e aí eu tô frito. Entendeu? Então tem esses momentos da vida prática que isso que você mencionou agora, isso aparece, porque isso em outras situações, né? Em outras situações, às vezes em aula, a gente está na relação com o aluno, com um grupo de alunos, e às vezes o aluno tem uma atitude ali que você corrigiu já 1000 vezes aquele movimento, e às vezes ele torna, e aí você tem que ir para esse lugar que você bem colocou. Me lembrei disso, só para ilustrar essa... a reação yin também, né? É a reação de ceder também, né? Então, por exemplo, no trânsito, né? Muito importante você ter reações yin, né? Que custa, né? Frações de segundo. Sobretudo quem anda de bike em São Paulo, não é? Muita... Márcio? Né? Entendi. Muito alerta. Eu acho que é importante a gente ressaltar o seguinte, quem está assistindo a gente, né? Aqui estão quase todos os fundadores, com a ausência do Renato, mas que nós temos muita gente por trás, né, do grupo Tai Chi Sem Fronteiras, que são os colaboradores, com muitas mulheres, né?
Tem a Ana Horta, a Ângela Sócia, a Carli, Violeta. tem a Violeta, Violeta, né? Quem mais aí? Me ajude que a minha memória não é tão boa. Mas é que existe todo um grupo, né? Isso é que é legal de falar também, né? E se a gente está aqui também é com esforço, com colaboração dessas, né, divinas, maravilhosas mulheres, né? Os homens estão ali, né? Pro trabalho da sala. E completando, eu acho que o Tai Chi, comparando até com Kung Fu, quando a gente fala Kung Fu, as outras artes de luta, né, do Wushu, assim, eu acho que o Tai Chi e talvez o Paquá também, né, ele põe uma tônica no Yin. Ele põe uma tônica no Yin como chave de resolução de uma situação, como estratégia. Então, nesse ponto, as mulheres elas são melhores. Eu quando encontrei a Shen Haimin, eu vinha de um professor de Tai Chi, que era o mestre Hu, que era um militar. Então, ele tinha toda a coisa, digamos assim, machista. Né? E eu vinha daquela escola e, de repente, eu dou de cara com uma pessoa que parecia a minha avó, gordinha, quer dizer, ela era totalmente o contrário do estereótipo do guerreiro. Baixinha, gordinha, você olhava para ela assim, não dava. No entanto, quando ela começava, que levantava as mãos, imediatamente outros professores lá, que a gente conhecia, outros professores olhavam e diziam, puxa, isso é uma qualidade, isso é uma qualidade impressionante. E ali, então, eu percebi, puxa, tem muito que aprender com essa mulher. Tem muito que aprender com ela. E aí, chegou, eu só queria fechar isso, porque causou. ela realmente foi uma pessoa... ela não era famosa como o meu mestre, o meu mestre Shen Shaoan. Depois eu passei para o Shen Shaoan, que era exatamente o oposto, o guerreiro. O Shen Shaoan parece um urso, é um homem de um poder que você sente à distância, assim, né? Então, eu vejo assim, na minha vida, o grande Yang nele e o grande Yin nela. Né? E nisso, eu acho que o Tai Chi, ele progride. Ele te dá a opção de progredir. Né? Mas o caminho da mulher, e mesmo o Shen Shaoan, com toda essa força, quando ele vai te corrigir, é de uma delicadeza. É uma coisa assim impressionante. Você vai fazer Tui Shou com o Shen Shaoan, você toca no braço dele, é uma coisa suave. E quando você se dá conta, você está com a cara no chão. Pá! E é uma coisa que não nasce de uma brutalidade. Nasce numa delicadeza. Né? Então, eu acho que só para fechar, porque eu acho muito importante o aspecto mulher, Yin, tudo isso dentro do Tai Chi. Estevam, repita só o nome da mestra, por favor, desculpa. Shen Haimin. Ela, inclusive, foi capa, né? Falaram dela numa revista, não teve aí? Para quem quiser saber e tal, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais. Tem isso mesmo. O Estevam levantou uma coisa que é muito importante quando falou sobre a mulher na China, porque os chineses sempre têm, né, a Shimu, né? E aí sempre retrata a mulher como é a mulher do mestre. Esposa do mestre. É a esposa do mestre. Puxa, mas às vezes aquela esposa, ela é uma professora, também é uma mestra, mas ela sempre é apresentada como a Shimu. Então, a sensação que dá aqui na cultura chinesa, a mulher, ela está sempre deslocada, né? Assim, Verdade. Um ponto atrás, né? Ela nunca está de igual para igual, porque ela também, às vezes, dá aula, né? Ela também ensina, é como a mulher do meu mestre, né? Ela também ensina, também tem uma condição técnica absurda, né, Gil? Sim. E aí eu sempre me questionei, mas por que na cultura chinesa é sempre a mulher do mestre, é a mulher do mestre, é a mulher... Não é a mulher do mestre. É também uma mestra, né? É também uma professora, uma instrutora, né? Até entendo, talvez, uma graduação, talvez, né? Quem treina mais tempo, ok, mas a mulher é sempre apresentada como a mulher do mestre, né? Sempre me questionei. E quando você falou sobre isso, é isso, né? A cultura chinesa tem uma coisa que a gente tem que falar. Não, peraí. Muito machista. A cultura chinesa é belíssima, mas tem um pontinho ali que a gente tem que... Temos que evoluir disso. Nossa. E talvez Estamos evoluindo devagar. É uma fronteira a ser, por exemplo, rompida. Você falou no termo Kung Fu, né? Eu não sei se foi aquela famosa série lá do Carradinho no passado, que a ideia de Kung Fu ficou muito associada com... que hoje eu acho que se contempla melhor falando Wushu.
Wushu e suas modalidades, né? E eu gostava da San Ramin, o pessoal chegava na Califórnia, você também sabe, faz Kung Fu, e a maneira como eu usava o termo Kung Fu, que é esse também conhecido, tem Kung Fu. Você olha e você vê, né, nesse praticante, eu fomos com elas a vários, até campeonatos lá na Califórnia, eles tinham Golden, eles têm Kung Fu. Olha só, então nesse sentido de você ter ali a força interna, quase como um sentido de Qin, né? Você está fazendo aí, você está muito vazio, não tem Kung Fu, né? Isso, em termos didaticamente, em termos da gente entender o que a gente está buscando quando a gente começa o Tai Chi, né? Essa noção de Kung Fu que veio de uma mestra mulher, né? Então eu acho que isso tudo... Posso propor uma coisa aqui? Sim. Posso escolher perguntas da nossa plateia aqui? Claro. E depois a gente volta para o nosso Perguntas Plateia. Você já me mandou? Pode? Assim, Pode falar. Pode falar. eu queria dizer que tem inclusive uma série de vídeos muito legal de uma série enorme do Tai Chi Sem Fronteiras que fala sobre essa coisa da filosofia do Yin e Yang, que isso tem um dado histórico, né, do Cão Feiticeiro. A gente conversou sobre isso nos episódios, né, de quando que o Yang virou mais do que o Yin, né? Tem uma disputa lá. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: vocês como mestres, professores, o que da prática de vocês gostam de evitar fazer? Sabe aquela parte da prática que você fala assim, putz, isso é um saco de fazer? E o que vocês gostam mais de fazer? Porque a gente não costuma falar disso porque pega mal com os alunos, né? Mas aqui a gente quer expor, é isso? Vamos expor. Eu quero saber coisa assim, eu tenho preguiça de fazer, sei lá, chance como, mas tem que fazer, né? O que vocês fogem e valorizam? Quem começa? Não, eu tento fazer um pouco na minha dia a dia, lá no aula no Horto Botânico de Itaipu, né? Fazer, gostando de fazer e fazendo, achando importante fazer, né? Respirações, Qigong do próprio Tai Chi mesmo, né? Com os movimentos, mão nas nuvens, Lantiawei, né? Ali está embutido muitos conceitos importantes, né? Um pouco de Tsan Chuan, né? Também é uma forma de desenvolver a força interna, né? E eu gosto de trabalhar com pessoas que chegam, com principiantes. Eu gosto, assim, a minha parte de trabalho é isso, né? A pessoa chega, pensa tudo, né? Você afundar a energia e pegar os princípios, por exemplo, aqueles que foram atribuídos ao Tsan Sanpen, né? Afunda aqui, né? Eu não sou muito, então você respondendo a pergunta do Gabriel, que é importante, as pessoas, a gente tem as nossas, né, preferências, e você só é feliz se você acomodar também com as suas, né? Eu não sou um grande professor de forma, um detalhe mesmo, né? Recomendo sempre a Shang e o próprio Estevão, que estão na área ali, né? Eu não assim, eu às vezes corrijo um pouco, pelo menos as posturas básicas, enfim, no estilo Yang, né? Então, acerto com a base, tem uma base do arqueiro, mas tem muitos detalhes, assim, que não é uma coisa que me atrai, na verdade, na minha personalidade. Embora eu tenha visto, eu comecei estudando no estilo Tung, que é o Tung Yichen, que foi o professor do Marshall Ho, na Califórnia, que ele mantém, embora ele já tenha morrido, a gente estava lá nos anos 90, o Marshall Ho, ele foi aluno do Tung Yichen, mas principalmente do filho do Tung Yichen, que foi aluno de Yan Sanfu, que é o Tung Rolin. Ele morava na Havaí, ele levou o Tai Chi do estilo Tung, que aí eles chamam 108, a sequência curta aprendi ali também era 28, né? Então, outras maneiras, e aí tinham diferenças pequenas, algumas, e na ordem, na repetição, na contagem até dos módulos que caracterizam o estilo Yang, né? E depois, quando a gente passou para fazer a 85 com a San Ramin, a gente teve que readaptar. Eu sabia fazer a 108, eu ia lá sempre naquela aula, mas depois comecei a aprender a 85. Aí a San Ramin dizia assim, o Fu Tsun Wan, que foi outro aluno, e Yan Sanfu teve grandes alunos como esse, né? Tu Yin, Fu Tsun Wan, Shen Manxing, né? O Fu Tsun Wan, ele se propôs como missão manter a sequência do Yan Sanfu. Se eu quer beber da fonte do Yan Sanfu, o Fu Tsun Wan se chamava assim isso.
É o que ela dizia, ouve, não tem como aferir, né? Mas se você vê, por exemplo, a sequência do Chen Manqin, você vê que ele tem marcas muito do estilo do Chen Manqin, né? No Yang, né? Mas tem pequenas diferenças lá. Depois mesmo, porque o Yan Santuo, o filho do Yan Sanfu, ele estudou um pouco com o Yan Sanfu, mas o grande professor dele mesmo foi o Fu Song Wan, porque o Yan Sanfu já era mais velho e ele era uma criança, tem uma diferença de idade grande. Né? E o Fu Song Wan foi um dos professores dele, foi o professor da nossa mestra San Raimin. Né? Então, a Shang ela é ótima em correção de forma, por exemplo. Né? Então, eu me desobrigo um pouco dessa parte. Shang, então ela já passou a bola para você. Passo para você. Vai lá. Eu acho que não tem nada que assim especial que eu não goste de fazer. Nada, Eu gosto de fazer. nada. Eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de fazer. Qual que isso é uma pergunta muito Da prática porque que você diz. Você não ganha, por exemplo, verbas na FAPESP, na FAPESP, se você não mostra qual a questão, você tem que ter uma avaliação do que você faz bem, né? E também qual o risco, o que você não faz, que você sabe que não faz, também. Você tem alguma coisa que você não goste? Gabriel, que aí a gente olha para nós próprios criticamente também. Eu não estou assim agora pensando, não me ocorre nada que eu não goste de fazer dentro da minha prática. Eu faço a prática porque eu gosto mesmo, né? Passa a bola, então. Eu vou passar a bola. O que seria professora. uma coisa... Talvez daqui a pouco eu me lembre de alguma coisa. Não, passa por Leves. Mas é por ordem alfabética, esse termo, aí vem antes dele. FGH e JKL. Não, ok. Você não No gosta? caso do estilo Chen, que tem esse currículo tão extenso, né? Obviamente tem coisas que a gente prefere, coisas que a gente não gosta tanto, né? E eu fui, uma das coisas que, conversando com o Shen Xiaowan, na época que a gente estava começando a ver como é que seria o estilo Chen no Brasil, que ele gostaria que fosse divulgado, tal coisa. Aí eu falei para ele, mestre, deixa eu ser sincero para você, eu não gosto da Pao Chui. Aí ele virou-se para mim e disse assim, por que você não gosta da Pao? O que é Pao Chui? Pao Chui bom, o estilo Chen tem várias formas, né? Várias formas tradicionais, das tradicionais nós temos 6 formas, todas elas divididas em Yilu, Erlu, né? As formas Yilu são essas que deram origem à maior parte dos Tai Chi que a gente conhece, estilo Yang, todas elas derivam um pouco das Yilu, né? E as Erlu, que são os Pao Chui, que a gente chama punhos de canhão, são essas formas mais complementares da Yilu, porque elas têm uma maior proporção de emissão de energia e de velocidade, né? Poderíamos botar assim mesmo. Enquanto que as formas Yilu são formas que põem a tônica em cima do relaxamento e do ritmo mais lento. A gente pode botar mais nesses termos, né? O Chen Zhenlei faz uma comparação que eu acho muito interessante. Ele fala assim, as Yilu são 80% Chan Si Kung e 20% Fa Jin. Né? E as Erlu são 80% Fa Jin e 20% Chan Si Kung. Né? Às vezes é um eu pouquinho gosto 75. mais. Não é bem isso, não é a propósito, mas ele sim, deu sim, uma boa imagem, eu acho que é uma boa imagem bom, para. E aí o Shen Xiaowan falou assim: você pode fazer a Erlu devagar se você não gosta. Aí, e nos fadins, né? Você pode também pegar leve nos fadins. Aí eu ainda sendo um pouco teimoso com ele, né? Falei, mas eu acho feio. Eu acho feio. Você acha feio o quê? O Pao Chui. Principalmente aquele passo do chachado. Aquele passo do chachado. Aquele que faz Apareceu enquanto você falou, o editor botou. E aí ele falou para mim assim, Estevão, faz o seguinte, experimenta fazer, porque às vezes o que a gente vê
não é o que a gente sente quando está fazendo. Porque naquela época eu não tinha aprendido ainda Pao Chui. Eu fazia Yilu, já fazia Xintia, porque na verdade eu comecei com a Xintia, depois com o Xixuan, que eu passei para Lao Tia. Né? Aí ele falou assim, experimenta. Se você não gostar, tudo bem, você não precisa fazer o que você não gosta, mas é importante, dentro do sistema Lao Tia, que nós tenhamos essas duas formas. Aí eu disse, tudo bem. Fiz e gostei. Na verdade, eu gosto de fazer a Pao Chui. Continuo achando ela feia em relação a Lao Tia, mas gosto. É aquelas coisas que que você aprende a gostar. Não, de cara, quando eu fui fazer o seminário com ele, que eu comecei a aprender, ela eu sou um artista plástico. Eu gosto uma das razões pelas quais eu fui para o Tai Chi não foi para aprender a lutar, foi porque achava o Tai Chi bonito. Porque na época eu já fazia jiu-jitsu, eu já sabia me defender, eu já sabia lutar, eu não estava procurando luta, eu estava procurando uma coisa que me encantou de cara. A primeira vez que eu vi o Tai Chi, que coisa bonita isso. Foi a beleza do Tai Chi que me levou ao Tai Chi. E esse prazer da estética, de estar fazendo uma coisa bonita, não para mostrar para os outros, mas para mim mesmo, né? Me dá grande para mim. É a minha razão de ter entrado no Tai Chi e continua sendo. Acho o Tai Chi uma das artes mais bonitas das artes marciais. Acho até o Shaolin mais bonito. Mas me dá preguiça, o Shaolin é muito... É que nem o Pao Chui, é muito... Sendo honesto. É muito fadinho para lá. Então eu optei pelo Tai Chi, uma questão também de preguiça, talvez. Que é isso? O Tai Chi é a arte da maturidade, é igual vinho, quanto mais velho, melhor. E mais tarde, eu fiquei super feliz quando houve uma pesquisa que saiu na revista Tai Chi, que um cara fez com todos aqueles medidores para ver o pH do sangue, a oxigenação do sangue, etc. Ele fez uma comparação entre a Lao Tia, Yilu e a Erlu. E ele disse assim, se você está procurando a saúde, todos os indicadores com relação à saúde, na Lao Tia são melhores do que na Erlu. É mesmo. Né? A Erlu é boa e isso vai contra o que a gente entende como exercício no Ocidente, né? Todo mundo fala, se não houver dor, não há progresso, aquela coisa, no pain, no gain, né? E eu gosto quando eu li o Parinho, vem com esse no pain, big gain. Né? Eu acho que... Então, respondendo o Gabriel, eu faço Pao Chui, eu ensino Pao Chui, mas não é a minha preferida. Faz parte, digamos assim, do meu compromisso com a tradição. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho. Naquele evento do Dia Mundial do Tai Chi, teve a apresentação da Pao Chui. O que você achou? Você achou feia? Não, porque o pessoal faz super bonito. O pessoal fez super bonito. Né? E Leves, o que você não gosta? A gente tem que ensinar, né? Igual o Gabriel lembrou, mas não é o seu... Olha, o que eu não, realmente assim, que eu não gostei, por um lado, mas que eu aceitei e pela condição da idade, teve que engolir, tipo isso? Eu comecei o Tai Chi tardiamente, né? Se eu pensar assim, foi bem tarde. E então, por que isso? Porque eu comecei aprendendo 2 estilos de espada antes de aprender o do estilo Shen. E já que a gente está fazendo revelações, eu senti muito quando que eu parei, que eu optei em abrir mão daqueles que eu fazia, aqueles encadeamentos que eu fazia antes, que era, por exemplo, a forma longa do Matsun Koen, que eu acho muito bonita, né? Mas por que eu parei? Porque era muita coisa para se fazer no mesmo dia. Isso me deixou muito triste, porque chegou uma época, isso faz uns 40 anos, quando eu completei 50, e eu falei, não, né, tenho que entender esse processo, né? Então eu vou ter que abrir mão do que eu adorava fazer, que era o Pakuachang, o espada do Pai Lin, então que eu acho que é mais bonito. Que é belíssima, né? Que eu acho, é belíssima. Eu acho, mas uma vez que eu me tornei professor do estilo Shen, então eu tive que abrir mão porque para poder praticar, para se sentir bem fazendo as práticas, as rotinas, né? Nós como professores nós praticamos todos os dias, né? Não por obrigação, né?
talvez tivéssemos a obrigação, mas pelo prazer de fazer. Então, não tenho algo que eu não gosto de fazer porque eu diminuí o que eu fiz da minha... Então eu tenho a minha rotina, exatamente, daquilo que eu posso fazer todo dia. Então eu tive que abrir mão de alguns encadeamentos do passado que eu acho que eram lindos, maravilhosos, né? Mas para seguir a sequência que eu faço hoje de rotina. Então o que eu faço seria, entre aspas, assim, o filé mignon do que eu sigo. Então eu gosto, não tem nada do que eu pratique hoje, assim, não gosto. O que eu fazia no passado, quando sentia um movimento, isso eu falo para os alunos, eu acho que ele tem que ter prazer, encontrar o prazer da execução do movimento no próprio movimento. Sabe, se ele não gosta, ele que encare aquilo como desafio, porque de repente ele não está fazendo o movimento da forma, ainda que para ele seja legal, harmônica, né? Ou de uma maneira que ele se sinta dentro daquilo, porque está separando ainda. Ah, eu não gosto de fazer isso aqui, né? Então, já que você não gosta, encare como desafio, comece a fazer mais. O que será que você não gosta nisso? Foi o exemplo que o Estevão falou, né? Vou colocar outras alternativas para que o aluno ou o praticante ele tenha uma visão diferenciada, que ele talvez não tenha essa percepção naquele momento, mas que ele comece a sentir prazer. Olha, gente, a gente está aqui para fazer até a brincadeira, assim, olha, fazer tai chi não é para se estressar. Se você se estressar, a gente joga você no chão e faz cócegas, para você se desestressar e a gente volta a fazer tai chi. Pronto. Entendeu? Porque a ideia, então, e é isso, né? E você tem que vivenciar o que você fala para o teu aluno. Né? Você não pode falar, tai chi é de relaxamento, e você é uma pessoa, né, super nervosa, assim, eu sou professor de tai chi. Então, eu acho que é importante, eu não tenho nada assim do que eu faço, é limitado, eu tive que optar, por exemplo, não sei essa forma do Xintia, por exemplo, porque ela já está, como eu disse, eu comecei tarde para fazer isso. Então, eu prefiro me aprofundar mais, sabe, emergir mais e ter essa relação do que eu sei hoje, que eu vou passando aos alunos e vou praticando. Então, eu sei reconhecer as minhas limitações, né, e respeito essas limitações. Então, o que me deixou chateado é que eu sou muito limitado. Mas eu respeito isso e convivo bem com isso, né? Muito bem. Mas acho que o meu mestre está conversando com você, porque eu comentei com ele em tom de desabafo que o Chance Come era desafiador. E agora toda aula tem. Não tem, que não tem. Certo. Não tinha esquema. E você, Gil? É o que a gente chama de Tipancon, né? Tipancon é para isso, é para te dar, né? É te dar base, te dar alicerce. O que você não gosta? Eu adoro Paul Tway. Olha só. Diferente do professor Estevam. Vive lá de Ferraz. Adoro, assim. Adoro e assim... Eu comecei pela Lao Jai Lu. O meu currículo foi esse com Zitian. Lao Jai Lu. Mas aí eu ficava olhando o pessoal fazer a Paul Tway e falava, nossa... A pergunta dele é o que você não Calma, eu vou chegar lá. Todo mundo falou do que gosta. Sabão. Eu vou chegar lá, calma. Calma, que eu só estou construindo a narrativa. E aí, quando eu aprendi a Paul Tway, o que os alunos lá em Tianjagô falavam do passinho que você chamou do chachado, lá era o marreco. Não, tá rei, não faz igual o marreco, é do galo. Fala do galo. Porque eu fazia com o pescoço assim. E era uma risadaria. Não, segura o pescoço, não pode segurar, não pode ficar com o pescoço assim. Então, esse Taolu para mim me aproximou um pouco de uma experiência pretérita que eu tinha, que era com Kung Fu, que eu venho do Kung Fu. Então, essa dimensão da luta que o Estevam mencionou, o meu caminho na direção do estilo Shen foi justamente porque eu queria entender um pouco mais o Tai Chi Chuan, como arte marcial, na dimensão luta. Já achava lindo do ponto de vista da coreografia, da plasticidade, mas eu queria dar esse mergulho que o Leves mencionou, mas encontrar um pouco esses elementos do Chuan, da marcialidade. E aí fui para lá, fiz esse movimento todo, etc, etc. Agora, especificamente, o que eu não gosto de fazer, um pouco na linha do que a Shang trouxe. Tempo assim, ouvido, Gabriel. Tempo ouvido, você não pode saber. Não, agora eu vou fazer revelações aqui. Revelações. Não, dos taulus que eu aprendi até hoje, das sequências que eu sei até hoje, não tem nada assim também que eu não gosto de fazer. Claro, eu comecei falando da Paul Tway porque é a que eu gosto mais.
Então, se eu tiver uma aula de Paul Tway, só Paul Tway, eu vou sair feliz. Inclusive, o seminário que o Zitian vai dar no Brasil esse ano vai ser isso. Vamos morrer, fazer 2 dias de Paul Tway, mas vai ter uma alegria. Então, não tem nada assim também que eu não... O que eu não gosto, assim, eu não gosto de errar na frente do meu mestre. Eu não gosto de esquecer. Por exemplo, às vezes eu estava na Argentina, num seminário na Argentina, e aí ele pediu para eu fazer um taolu que eu não estava treinando. Caracas. Errei o taolu. É chato. E aí, sabe, esse tipo de situação, isso me deixa... Isso é chato, claro. Porque foi Mas assim, ó. acontece com todo mundo. Foi, vai lá, faz. E aí, claro, aí, no currículo Shen, como a gente tem muitos taolus, e aí tem essa dinâmica um pouco O que você faz mais. Exatamente. Se você não cria uma rotina de prática, da sua prática, alguns taolus vão ficando só na sala de aula. E aí tem um perigo grande. Ensinando só Lao Jai Lu, aí aluno novo, aluno intermediário. Aí termina Lao Jai Lu, aí começa Paul Tway. E aí tem isso é uma coisa que me deixa... Triste. Me deixa triste. Mas viva a diversidade, né? Viva a diversidade. Viva a diversidade. Plateia, mais perguntas? Uma rápida, uma brincadeira que a gente fazia no Tai Chi Sem Fronteiras. Depois de 4 anos de Tai Chi Sem Fronteiras, eu queria saber de vocês, e uma palavra, o que representa o Tai Chi Sem Fronteiras hoje para vocês? Eu vou responder essa pergunta, mas antes eu queria que o Márcio comentasse qual é a coisa que ele não gosta de fazer. No Chu? O que eu não gosto? Mas vamos responder, Violeta. Eu não gosto de aquecimento. Eu adoro aquecimento. Eu não gosto do aquecimento, sabia? É assim, é óbvio que eu faço aquecimento em qualquer atividade. Mas eu nunca gostei de aquecimento. Você vai nadar, aí a professora fala assim, vai pra lá e pra cá em apneia X vezes. Pô, mas se eu fizer, eu já vou estar nadando. Eu sempre tive um problema com aquecimento, assim. Desde na época da educação física, assim, na faculdade, eu sempre debatia os aquecimentos, assim, sabe? Pra ser interessante. Tipo, vamos logo, vamos. E vai, não, já foi, não. 30, 40 minutos de aquecimento. E às vezes quando eu passo aqui, que eu vejo o Gil dando aula, eu sempre falo isso, eu subo a escada, aí o Gil tá lá assim. Aí depois de 5 minutos eu desço, aí ele tá assim, nem trocou, ainda nem trocou a perna. Aí depois de 10 minutos ele ainda tá na mesa. Eu falei, não é possível. Não é a mesma, é que você. Não é a mesma. Já foi. É pra direita e pra esquerda. Aí quando eu vejo, deu 40 minutos, ele ainda tá assim com o pé assim, fazendo assim. Eu falei, gente, 3 horas de aula, a gente tem que fechar a academia para ir embora, ainda tá no aquecimento. Mas por isso que os alunos faz uma Paul Tway que o professor Estevam acha lindo. Tá vendo? Isso. Mas tirando a brincadeira, eu não gosto de aquecimento. De modo geral, aquecimento. Muito bem, vamos responder a pergunta da professora Violeta? Em uma palavra? Por ordem alfabética. Tai Chi Sem Fronteiras. Qual que era a pergunta? Hoje, em uma palavra, o que o Tai Chi Sem Fronteiras representa mais para você, não é isso? Do que você? Eu achei que o professor já ia responder. Eu também. Não, eu estou ainda. Estão pensando? Comunhão. Uma boa palavra, né? Sem dúvida. Isso. Espírito. Transcendência. Né? Agregação existe. Conexão. Comunhão, conexão, transmutação, Transcendência. agregação, transcendência. Transmutação também é boa. Transmutação é boa também, né? Transformação. Agregação, Alquimia. Alquimia espírito. interna, Espírito Santo. Ela só pediu uma, então vamos. É pra que ela vai perguntar outra, então vamos. Palavras-chave. Cada uma dessas é um mundo. Plateia, mais pergunta? A derradeira pergunta. Futuro do Tai Chi Sem Fronteiras. Boa, Carli. Boa. Amanhã. Futuro do Tai Chi Sem Fronteiras. Acho que o futuro do Tai Chi Sem Fronteiras, eu acho que a gente pode ainda pular mais barreiras, né? Transcender mais barreiras. Aí tem aquela ideia original, inspiração tipo do Tai Chi Far nos Estados Unidos, que a gente ainda vai ver. Eu acredito que a gente vai ver no Brasil ainda, né? Encontros como hoje
naquele dia lá na aula, do Dia Mundial. Essa hora que a gente está fora do tempo. Aquela né? manhã, E aqui outra hora falou, não, vai aparecer já na legenda. Então eu estou me sentindo aqui um viajante do tempo. E eu acho que venceu o tempo. Multiverso. Estamos aqui, exatamente. Perdão. Exatamente. E vencendo os algoritmos, porque os algoritmos vêm aí, né? Os algoritmos muitas vezes podem ser reducionistas, né? Eu acho que um desafio que a gente tem é também contribuir para a expansão da consciência coletiva, baseado nas mentalidades coletivas que temos estudado, que temos documentado, né? E que a gente possa ter uma interferência no desenvolvimento da consciência, né? Eu acho que isso, eu vejo o futuro assim, né? Então a gente tem que continuar, porque assim, a nossa mestra a mim falava, Lian, não tem outra maneira. Como é que a água vai mudar a 100 graus, a menos que ela faça 1 grau, 2 graus, 3 graus, 4 graus, 5 graus, até 100 graus muda de estado, né? Então eu acho que a gente consegue desenvolver ainda. Ela dizia assim, às vezes eu ia para algum lugar e fazia o Tai Chi, e eu chegava a ouvir assim, um mantra, uma vibração de integração também, num plano até para muitos transcendental, mas para quem faz essas artes sabe que é possível, né? Que a gente coloque a mão nessa potência que é o Tai Chi transformadora, né? Então eu vejo o Tai Chi Sem Fronteira como sendo uma forma da gente ir avançando nesse sentido. Professora Chang, uma pergunta nada a ver. Ele te conquistou com esses discursos lindos? Não, porque sempre que eu escuto o professor Marcos... Não, essa moto, né? Não precisa responder, não. É que eu sempre fico encantado quando eu escuto. Foi só uma... Eu escrevi o prefácio do livro de moto. A gente, uma curiosidade da Sem Fronteira, é que nós tínhamos 3 de nós, né? O Leves, eu, o Renato, a mesma moto, que é uma moto Honda Shadow 750, por acaso tínhamos a mesma moto. E quem conhece moto... Não era um pré-requisito, não, quem né? conhece moto já da grande tradição do motociclismo, sabe que você pilota a moto com tantinho, né? A moto, eu agora mesmo, eu achei mais fácil, eu tive esse piripaque, né, de depois voltar a pilotar a moto do que até carro, porque o meu lado direito estava paralisado aqui, né? E o meu carro não é automático, eu tinha que tirar a mão do volante e às vezes no trânsito você precisa fazer rápido a passagem de marcha, né? A gente não aguentava mais dirigir, ficou dirigindo 90% do tempo. Mas a moto, você está com a mão fixa ali, né? E aí eu escrevi até uma das coisas que eu mais gostei quando ele me pediu para fazer do livro dele de moto, Viagens Peculiares de um Motociclista, um ótimo livro que o Leves fez. Eu pensei, então o Leves é isso, é a mesma coisa, é o Tai Chi. As pessoas às vezes veem o motociclismo como uma coisa bruta. Foi cooptado aí ilegitimamente no passado, mas já superamos isso, estamos fora do tempo. Mas não tem nada a ver com isso. É uma coisa muito delicada, né? Você pilota com peso, as mãos não é igual o carro, é desconectado, é a arte da conexão também, né? E então eu acho que isso aí é um aspecto bacana, né? A gente tinha a mesma motocicleta e eu conheci o Leves fazendo o prefácio do livro Tai Chi e motocicleta. Voltando então à pergunta. Voltando à pergunta porque se deixar ele vai embora. Eu gostaria a respeito da pergunta que foi feita sobre o futuro do Tai Chi Sem Fronteiras. Se a gente for tangenciar o lado filosófico, uma abordagem filosófica, como tudo é cíclico, é fácil de se prever o futuro porque a gente é só olhar com os olhos abertos para o passado. Em situações semelhantes da natureza ou nos empreendimentos da sociedade humana, a gente já sabe o que vai acontecer. Mas, por outro lado, com mais um aterramento, né, um grounding, fazendo um grounding, né, o futuro do Tai Chi Sem Fronteiras é ter um material mais vasto do que ele já tem, criar muito mais, melhorar esse acervo, disponibilizar, fazer o que a gente já está fazendo, né, criando mais entrevistas, mais material, justamente para isso, para levar informação
não só na teoria, mas na prática também, melhorando, porque como a gente já mencionou aqui, começa a assistir os primeiros vídeos nossos, né? A gente estava aprendendo, estava galgando, a gente estava engatinhando, né? Engatinhando igual um bebê, agora a gente já consegue ficar em pé, mas ainda às vezes a gente perde equilíbrio, mas a gente vai aprendendo nesse processo. E o futuro é esse, né? A gente Melhorar. produzir muito mais material, fazer, quem sabe, um congresso, simpósios, né? Futuros dias mundiais de Tai Chi, sei lá, alguma coisa assim, para que a gente vai conversar, a gente vai fazer isso. Né? Eu acho que a gente está aqui inaugurando o nosso futuro, porque a gente era só virtual. Olha só, agora a gente vamos poder pensar sobre eventos presenciais, onde as pessoas podem tocar, né? Porque a gente só estava falando com um ou outro na tela, né? Então, isso hoje é o Dia Mundial, né? Esse evento aqui é assim a inauguração de um futuro. Eu acho que vamos promover cada vez mais eventos assim que a gente possa estar juntos, né? Sentir o calorzinho mesmo, humano, e não aquela frieza da tela, né? Eu acho que já é um salto que a gente está dando. E continuar, né? Conhecendo as pessoas e fazendo as entrevistas, né? Propondo práticas, né? O que a gente tem feito, a gente pode continuar fazendo, né? E agora pensar justamente em eventos presenciais. Eu confesso que logo que a pandemia foi se normalizando, né? Eu achei até que o Tai Chi Sem Fronteiras, enquanto projeto, estaria chegando a um momento de dissolução. Isso me passou na cabeça. Acho que a gente conversou um pouco a respeito disso, né? Mas como tudo se transforma, né? A gente viu a realização desse Dia Internacional do Tai Chi promovido pelo Gil. Por nós todos. Nós pedimos, Gil. Eu vi aí o futuro, que nem a Chang, eu concordo, eu vi aí o futuro. Né? Um novo abraçar, uma nova união, que não é mais online, é presencial, e com grandes possibilidades de que isso se torne cada vez maior. Né? Eu acho também importante essa ideia que eles estão fazendo massa crítica no projeto de transformação global. Eu até distribuí um flyerzinho com os links, porque você logo que entra, você pode assinar uma proposta que a ONU recomende aos países membros que novos espaços nas escolas você tenha. Hoje está se pensando que deve ser o ensino médio no Brasil, né? Então, por que não ter disciplinas como Tai Chi, como Qigong, nas escolas, se as pessoas ficariam melhor, aprenderiam melhor. A neurociência está descobrindo, por exemplo, o valor do sono como consolidação da aprendizagem. Melhor do que o sono do Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista brasileiro, está propondo, através da Rede Ciência para a Educação, que vale a pena as crianças no ensino fundamental terem um momento para dormir, que isso está demonstrado, que consolida o que ela aprendeu numa aula. Aí uma dormidinha de meia hora, eu adoro isso, você deve fazer uma siesta, né? Mas até melhor do que fazer a siesta. Você imagina, se você tem práticas de respiração, sequências de Tai Chi, exercícios de Qigong, né? Ou mesmo a yoga, né? Meditação, isso vai ter um efeito transformador muito grande para a formação das crianças. Eu acho que eu vejo o futuro também um pouco, a gente conseguir superar muitas fronteiras e ocupar novos espaços, conquistar isso nas cidades e, sabe, na sociedade. Eu mesmo vou iniciar um projeto isso é um movimento legal. Experimentar isso. Eu acho que nessa linha, professor Marcos, a gente tem iniciativas em Apucarana, por exemplo, o professor Abel dando aula para crianças, 10 mil alunos, aulas de Tai Chi, de Shen Tai Chi. Tem aqui em São Paulo, em outros lugares do Brasil, Tai Chi Pai Lin, nas UBSs, nas unidades de saúde. Tem as práticas integrativas em Brasília, né, com o professor Aristem e um coletivo de outros professores. Colocar no SUS, exatamente. Então acho que a gente
tem conseguido. Tem né? uma onda. Isso aí é um grande desafio para o Exatamente. futuro, né? Exatamente. Ocupar novos espaços, porque merece, né? Tem um potencial que a gente sabe que é impactante, transformador. Eu queria também responder essa pergunta que a Carli fez, trazendo um pouco a primeira fala do professor Estevam, dessa ideia de criar esse projeto um pouco para romper esses feudos, esses guetos todos. Eu acho que de alguma maneira a gente deu passos substanciosos nessa direção de romper, mas eu ainda acho que tem muito trabalho para a gente fazer nessa direção. O que a gente celebrou e presenciou no Dia Mundial do Tahiti aqui em São Paulo, eu acho que vai na linha do que vocês falaram. Acho que é um gatilho para a gente seguir falando e dialogando com outros professores, com outras professoras. E aí, claro, nem sempre a gente agrada a todo mundo, né? Nem todo mundo gosta do professor Gil, nem todo mundo gosta do professor Leves, ou do professor Estevam, ou do professor Márcio. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem esse mote, o Tahiti como o algo maior, né? O que tem que nos conectar e fazer com que as nossas diferenças não impeçam da gente ocupar o mesmo espaço, praticar juntos e estar celebrando junto, que foi o que a gente fez aqui em São Paulo. E aí, por conta disso, para a gente ir para os finalmente, eu queria ouvir o Márcio, que é meu irmão aqui de Kung Fu, meu sócio na Chau, que esteve na produção também do Dia Mundial aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Eu queria que ele desse um relato aí, como é que foi para você estar lá vendo aquilo tudo acontecendo. Gil, você sabe que eu participei de um Dia Mundial que você fez aqui na praça. Na verdade, participei de longe, né? Mas participei desse atuando ali, te ajudando. Teve uma cena hoje com a professora Valéria, vocês vão recordar bem. Quando eu olhei, falei, nossa, isso aqui é Tahiti Sem Fronteiras. Quando ela virou um de frente pro outro, eu virei para a professora Ângela e eu falei, agora a gente vai fazer Toy Show, pensei, né? E ela falou, vamos nos abraçar. Nossa, quando ela falou aquilo, puxa, aquilo foi mágico, assim, né? Primeiro a gente ficou todo mundo olhando pro bambuzal e tal, e depois virou todo mundo de frente pro outro e todo mundo se abraçou, né? Pessoas que eu, por exemplo, não conheço a professora Ângela, óbvio, mas nunca tive uma intimidade com ela para abraçá-la, né? E com certeza aconteceu com outras pessoas ali. Então, de uma forma muito simples e resumida, eu acho que aquele abraço, ele contemplou o Tahiti Sem Fronteiras, né? Eu vi muitos episódios na pandemia, online, né? E acho que... E sempre adorei o nome Tahiti Sem Fronteiras, porque eu acho que é isso, né? O Wushu, de modo geral, ele tem que ser sem fronteiras, né? E cada um acha a fronteira que quiser para poder barrar, né? Tirar ela da sua frente. E aquele braço coletivo, né? Hoje foi mágico, assim, para mim, assim. Eu confesso que ali eu fiquei com os olhos marejados. Uma lágrima correu. Foi muito bonito, assim. Foi muito bonito. Sabe o que assim. foi legal também? Só um parênteses no que você está falando. É que, por exemplo, ela pediu para as pessoas, né, ficarem de frente e tal, e se abraçarem. Mas tinham pessoas que na hora não tinham ninguém porque eles estavam fotografando, registrando. E aí eu vi uma atitude do professor Gabriel Guarino, que ele foi até uma dessas pessoas e falou, você está aí fazendo, né? E foi lá e abraçou a pessoa. Nossa, então, essa proatividade foi muito eu vou falar legal. que assim, como eu estava ali, né, no som ali, tudo, eu falei, nossa, eu queria estar de frente para alguém. E aí a professora Ângela virou para mim. E eu falei, uau, vamos fazer Toy Show. Eu pensei, né, não sabia o que, né? Então, assim, foi mágico, assim, foi demais. E que, inclusive, eu quero até reforçar a fala do professor Estevam no início, que ali hoje era uma coisa sem crença, não religiosa, nada, mas tinha uma energia que estava, né, ali. Uma coisa assim que... A gente sabe que a arte marcial não tem a ver com religião, mas a gente sabe que tem uma prática espiritual individual de cada um envolvida naquilo que cada um acredita. Mas tinha uma energia ali que eu falei, nossa, foi assim mágico, assim. Foi incrível. E aí eu acho que isso representa, esse abraço representa o Tahiti Sem Fronteiras, Gil, respondendo a sua pergunta. Muito bom, muito bom. Foi tudo combinado esse final aqui. Obrigado, Carli. Valeu. Muito bem, muito bem. Chegamos a mais
o final de mais um episódio. Eu quero agradecer demais Nós agradecemos a você. a todos vocês. Que bom que a gente pôde se encontrar presencialmente, se abraçar, trocar afeto, trocar experiência e criar essa onda potente e transformadora. Tá bom? Sim. Vocês são super bem-vindos aqui, sempre que quiserem, à nossa escola, a São Paulo. Espero que a gente possa seguir aí juntos, rompendo barreiras, rompendo fronteiras e construindo saber aí a partir disso que a gente tanto ama. Pessoas e Tai Chi. Obrigado, gente. Não, só pra falar uma coisa Recadinhos do coração? Não, sem puxar o saco do Gil, mas só pra falar uma coisa também. Acho que o Tai Chi Sem Fronteiras, como o professor Leves falou, ele envolve muitas pessoas por trás. Mas o Gil ele tem um poder de agregar as pessoas. Eu não estou falando isso porque irmão de vida, né? Não é por causa disso não, mas o Gil ele tem um poder, né? Tem. Rômulo, diz aí. De agregar as pessoas. E hoje, ao longo do evento, eu falei, nossa, veio pessoa de fora, de outro estado. Eu falei, puxa, né? Então, assim, eu quero parabenizá-lo, Gil, pela Parabéns, correria parabéns. toda que eu vi. E assim, eu vi o Gil aqui, As suas né, palavras, Márcio. levantando, enfim, correria, fazendo aquisição de equipamento para levar ali, Foi claro, trabalho, né? Márcio. Então, assim, enfim, parabéns, Tava irmão. bonito ali. Valeu, Muito irmão. obrigada. Obrigado. Xexeni. Mexer. Bom, só um recado que o nosso querido Rômulo pediu para lembrar aqui. Curtam o vídeo, compartilhem, deixe comentário. Se você esteve com a gente no Dia Mundial, deixa recadinho aqui, deixa pergunta, manda o vídeo para a sua rede e... Da onde você veio pro Tai Chi no Dia Mundial? Isso. Eu sou aluno. Isso, menciona aqui nos comentários se você veio, se você estava aqui no Dia Mundial, de onde você é, com quem você treina, que escola você, o grupo ou escola que você participa, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Valeu. Agora vamos na lojinha. Muito bom. Você estava contando assim.